Se eu trabalho todos os dias, se minha rotina no trabalho é estressante, o que me cansa? É o trabalho, né? Então, negocia um dia, tira um dia de folga, mas não, a pessoa vai e tira um dia de culto. Toda vez que eu cuido da presença, automaticamente a presença vai cuidar de mim. Olá, meus nobres, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast para você. Creio que vai ser bênção na sua vida. Bom, estamos aqui hoje com dois convidados. Quero apresentar o Rafael Vicente e o Rafael Ângelo, onde nós vamos estar falando do tema estar sempre conectado e na presença de Deus, né? Então, é um tema bastante edificante na sua vida. Eu creio que vai abençoar você, né? Então, quero dar boas-vindas para você, Rafael Vicente. Opa, boa tarde, Arthur, tudo bem? Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui de novo. E é isso. Falar de Deus é sempre uma coisa boa. E toda oportunidade é oportunidade. Vamos lá. Show. Rafael Ângelo, se apresente aí para a nossa audiência. Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar um pouco da vida de Deus, das realidades do Senhor. Eu penso que tudo que o Senhor nos tem, a vida que nós temos, o fôlego que nós temos, literalmente foi o que nos deu. Então, o prazer, é um privilégio meu estar aqui no Trilha Nobre, com toda a sua equipe. Eu creio que no nome do Senhor Jesus sairemos daqui também muito edificados por aquilo que o Senhor tem para nós. Show! Caramba, hein? Bom, quero falar para você que o tema hoje é de suma importância para você que está nos assistindo. Nós vamos falar um pouquinho sobre você manter a sua vida constante no Senhor, né? Na presença de Deus. Isso é muito importante para você hoje num dia a dia que você esteja ali, né? Um monte de tribulação, problemas, situações na sua vida para você resolver. E muitas das vezes o diabo tem atacado, né? Nossa mente. E a primeira pergunta, né? Qual que é a definição de presença de Deus, né? Hoje muitas pessoas, ela tem... Você olha no... Né, que a gente fala na realidade do mundo... Elas têm uma definição. Muitas pessoas falam que isso é uma energia, outras pessoas falam que é o cosmo. Qual é a definição de Deus? Deus hoje é um Deus presente na vida das pessoas? Olha, na minha opinião, com certeza. Deus, ele é super presente no nosso dia a dia, né? Eu lidero uma célula, né, na Igreja Videira, lá no bairro que eu moro. E quase toda semana eu falo para os irmãos que Deus, ele é muito presente no nosso dia a dia. O problema é que a gente normaliza a presença de Deus, né? Tem coisas que a gente entende que são normais, são cotidianas, mas você vê Deus ali agindo todos os dias em seu favor. Por exemplo, até o fato da gente acordar mais um dia é uma demonstração da presença de Deus, porque né, nesse tempo em que você deita para se dormir e amanhece um outro dia, tem muitas pessoas, milhares de pessoas que não vão acordar, né? Então, se você acorda mais um dia, se você tem um lar, se você tem um trabalho, se você tem saúde, tudo isso é demonstração da presença de Deus, porque todas essas coisas que pra gente é normal, tem muitas pessoas que não têm, que não desfrutam disso. Né? Quantas pessoas estão enfermas aí, quantas pessoas estão procurando emprego, procurando sustento para suas famílias, né? Então, o que a gente normaliza já é a presença de Deus, né? Muitas pessoas elas tendem, né, a ter práticas religiosas, né, no Sim. dia a dia, né? Sim. Então, a pessoa acha que ter um relacionamento com Deus é você ter prática ali no dia a dia, religiosidade, né? E a própria Bíblia diz, Jesus diz que no grande dia, muitos chegarão até ele, né? Vão falar, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome falei do evangelho, em teu nome curei. Mas Jesus claramente vai dizer, né? A parte de mim que eu não te conheço, né? Sim. E como manter, Rafael, esse relacionamento, né, com Deus, saindo da religiosidade? Como você vê de modo prático na vida das pessoas, a rotina dela, como que ela pode ter essa conexão com Deus? Arthur, poderoso nós entendermos que quando a gente fala da presença, o significado da presença, um dos significados na presença, significa Shekinah. E essa palavra tem por habitação. Então, quando eu entendo que a presença de Deus, ela é uma habitação, eu passo a entender que eu sou a habitação, eu sou a pessoa que carrega o Senhor dentro de mim. Sim. Eu passo a estar. Então, eu gosto muito de dizer que a presença significa vida.
Então, dentro das minhas realidades, dentro do meu cotidiano, dia após dia, eu preciso cultivar a minha habitação e as minhas realidades com o Senhor. Por quê? A partir do momento que eu entendo que eu sou a habitação, eu preciso cuidar dessa habitação, eu passo a entender que eu cuidando da habitação, eu também passo a cuidar de quem mora dentro dela. Eu passo a cultivar essa realidade. Rafael, e como que eu passo? A Bíblia fala algo extraordinário que diz que nós devemos orar. Paulo diz, né? Devemos orar em todo o tempo, sem cessar. E para muitas pessoas isso é uma realidade complexa devido ao grande dia a dia. Só que eu gosto sempre de dizer, toda vez que eu cuido da presença, automaticamente a presença vai cuidar de mim. Quando eu ando na presença, eu automaticamente entendo que a habitação é muito bem cuidada. Então, se eu tenho um exemplo, né, essa clareza de que Shekinah é a habitação de Deus e eu tenho por clareza que ela é a vida que eu preciso ter para caminhar, porque eu respiro, que eu desfruto, que eu me alegro, eu automaticamente passo a entender que viver nessa realidade é o melhor para mim. Viver nessa vida de oração, viver essa estrutura a qual é a habitação que eu sou. Eu automaticamente, ninguém mora em uma habitação que ela é ruim, que ela tem problemas, que ela tem mau cheiro. Ninguém gosta de viver em um ambiente que é triste, é infeliz. Sim. E automaticamente, dentro das minhas realidades, do meu cotidiano, poxa, eu sou uma pessoa feliz? Eu sou uma pessoa que expressa uma alegria, um prazer? Como que eu faço? Eu oro. Eu gosto muito de dizer que o agradecer pelo pão diário. Agradecer o pão diário não é quando eu vou dormir. O grande segredo do dia não é agradecer depois que eu tenho, mas é agradecer antes mesmo de eu tê-lo. Porque isso é render graças. Deus deu graças antes mesmo da multiplicação. Então eu dou graças e passo a viver o meu dia. E dentro do meu dia, eu passo a ter um cotidiano muito mais presente com o Senhor. Dentro dessa vida, que é a vida do Espírito, a vida do Senhor. Muitas pessoas ela levam a presença de Deus como uma religião, né? Então elas tentam fazer ali uma disciplina com algo, uma disciplina de oração, uma disciplina... E ter relacionamento com Deus não é dessa forma, né? A gente gosta de falar, como exemplo, nós somos casados aqui, e imagina você amar a sua esposa como uma disciplina, como uma regra. Hoje eu te amo, hoje eu te amo. Vai ser algo muito... Não vai ser algo natural, vai ser algo religioso mesmo, né? Sim, por exemplo, pegando o gancho nisso, né? Eu vejo que para muitas pessoas a religião, a prática religiosa, ela está diretamente ligada a sentimento, né? Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a palavra, eu sinto o mover de Deus, né? Então, isso é perigoso, porque quer dizer que o dia que você não sentir nada, então você não tem a presença, então você não está com Deus, você não está fazendo as coisas de Deus, isso é complicado, né? Então a prática religiosa, ela não pode ser sentimento. Pelo contrário, o sentimento ele faz parte, mas a primeira ação, o primeiro motor, a tração para você viver uma vida religiosa exitosa, é isso estar na sua mente, né? É ser uma prática mental, é você mentalizar isso, né? Porque a partir do momento que você mentaliza, você traz isso para a realidade. Porque se você fica só no campo do sentimento, você é refém do seu sentimento. Então, o dia que você tá bem, putz, eu vou pra igreja, eu vou falar de Deus, eu vou fazer a obra, não sei o quê. E aí, o dia que você tá mal, não, vou ficar aqui, outro vai fazer. Então, não pode. É você ter noção da identidade que Deus mora em você, né? É que o Rafael Ângelo tava falando. Exatamente. Então, você tem que ter a noção que Deus mora dentro de você, independentemente da situação, né? Sim, isso ser algo consciente em você. Né? Você trazer a consciência disso. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito no cotidiano, né? A pessoa, ela tá ali na rotina, aquela correria, tal, não sei o que, ela precisa descansar. A primeira coisa que ela abre mão é da igreja. Uhum. Nossa, tô morrendo de cansado, não sei o que. Você só tem culto uma vez na semana. Aí ela acha que faltar o culto aquela uma vez na semana vai resolver todo o problema do cansaço dela e no outro dia ela vai estar bem, sabe? Então não é algo consciente, sabe? É algo sentimental. Ela condiciona a emoção em relação a Deus. Exatamente. Eu acredito que são nessas oportunidades que o inimigo nos rouba. Sim. Né? Porque, por exemplo, você tá super cansado, você trabalha todos os dias.
O que seria o natural pensar, poxa, eu tô super cansado, tô trabalhando pra caramba. Vou negociar lá no meu trabalho um dia de descanso, né? Sei lá, de repente eu tenho um banco de horas, alguma coisa do tipo. Vou negociar um dia do meu banco de horas, vou ficar em casa e vou descansar. Até porque se eu trabalho todos os dias, se minha rotina no trabalho é estressante, o que me cansa? É o trabalho, né? Então negocia um dia, tira um dia de folga, mas não, a pessoa vai e tira um dia de culto, que é o único dia da semana, né? Tudo bem, Deus ele está em todos os lugares, ok, isso é verdade, ele lê seus pensamentos, ele está junto com você todos os dias, mas a presença no culto é importante. Você estar em corpo é importante, né? Você estar em comunhão com outros irmãos é importante, porque às vezes aquele seu cansaço não é algo físico, é algo espiritual. E aí aquela unção que o irmão carrega te energiza, te melhora, te anima, né? E a comunhão com o corpo te faz levantar, né? E aí o inimigo muito sagaz nesse sentido, ele te tira isso também, para te ter cada vez mais prostrado, né? Por isso que eu falo que a religião em si, ela não pode ser algo sentimental, tem que ser algo consciente. Você perceber essas coisas e falar, não, isso não vai me ser roubado. Arthur, a gente vai ver na Bíblia Jesus confrontando, né, os sumos sacerdotes. Nós vamos ver Jesus de certa forma se tratando, né, em uma posição sobre os líderes religiosos. E é poderoso nós entendermos que a religião, ela é um monte de regras feitas para que o ser humano, é como se fosse uma criança, é a lei. Eu te coloco um monte de regras sobre aquilo que você tem que fazer, daquilo que você é obrigado a fazer, para que você tenha êxito, então. Nós vamos ver no Velho Testamento pessoas, homens de Deus, buscando justiça para que eles, de certa forma, tivessem essa justiça, né? Mas a Bíblia fala que hoje nós somos justos. A Bíblia nos trata, no Novo Testamento, como santos, justos de Deus. Testemunhas oculares dos feitos do Senhor. Sim. E olha que poderoso, enquanto a religião, a religiosidade, ela te leva por uma obrigação a fazer, nós temos exemplos disso sobre a questão dos judeus. Eles têm, né, um determinado momento do seu dia que eles vão até o muro, eles carregam em seu pulso, eles carregam em sua testa para que eles possam não se esquecer daquilo que eles têm que fazer, de suas obrigações, de suas realidades, daquilo que ele tem que dizer. Mas olha que interessante, enquanto a religião, ela te impõe regras para que você faça e tem uma obrigação, Jesus, que não é uma religião, nós entendemos que ele é alguém que está pronto para ter um relacionamento. Exato. E esse relacionamento, ele não vem por uma regra, mas ele vem por prazer. Você deu o exemplo do casamento. Casamento, quando eu coloco um monte de regras, porque você tem, não estou dizendo que tem que ser bagunçado, não pode ser. Mas quando você entende que um casamento bom, ele é fruto de um relacionamento e o prazer, ele é baseado nesse relacionamento que eu tenho não por regras, mas porque eu tenho um prazer em estar perto, porque eu tenho um desejo de conhecê-lo um pouco mais e um pouco mais a fundo, e quanto mais eu conheço, mais eu consigo entender, enxergar e estar mais perto dele, eu passo a entender que não é por regras que eu me relaciono, é por prazer. Então eu entendo que a religião, ela literalmente mata. Assim como a Bíblia vai dizer sobre isso. A lei não é ruim. A Bíblia fala que a lei é perfeita, mas não foi feita para nós. A lei mata, né? A lei mata. Sim. Só que a Bíblia fala que o Senhor Jesus é quem justifica. Sim. A Bíblia fala que Jesus, como nós entendemos que ele é o caminho, a verdade, a vida, então nós entendemos que por base de um relacionamento que eu tenho com ele, eu passo a conhecê-lo e literalmente ver as realidades que ele tem para mim. Sim. Por base de um relacionamento. O noivo e a noiva, ele não se relaciona por conta de regras, ele se relaciona por conta de prazer. E o quanto eu tenho prazer, eu desfruto. Mas se as regras impostas, porque você tem. Aí Jesus vem e fala, poxa, Rafael, então você está me dizendo que eu tenho que fazer tudo? Não. Nós vamos ver isso lá, se não me engano, no capítulo 6 de Romanos. É Romanos? Quer dizer, então, que nós devemos fazer tudo? Não é isso. Muito pelo contrário. A graça, e porque eu sei que a graça ela me alcançou, o amor muito maior me alcançou, eu passo a entender que não é pelo meu esforço em regras, mas é pelo meu prazer. E porque eu amo, eu não faço. Porque a regra, assim como a lei, para uma criança, quando você fala, não coloca o dedo na tomada.
E a criança, curiosamente, o que ela faz? Vai colocar. Vai colocar o dedo na tomada. Aí ela toma um choque. Aí o que nós pais falamos? Eu falei que não era pra você colocar. Sim. Aí quebra uma regra. Mas quando eu falo pra ele, filho, eu te amo tanto, e aquilo vai fazer tanto mal pra você, não coloca lá. A forma de falar muda, né? A forma de falar muda. O amor, a Bíblia fala que no amor, o homem ele deve ter temperança para falar com a sua mulher. Da mesma forma que o Espírito ele tem essa, o Senhor ele tem essa temperança. A Bíblia fala que, um exemplo disso no Velho Testamento, nós temos Elias, que conhecia o Deus da justiça. Era o Deus que mandava fogo, era o Deus que fazia a chuva não vir, era o Deus que fazia chuva, era o Deus que fazia isso e aquilo. Mas quando ele entra na caverna, nós vamos ver um Deus sucinto, que numa brisa fala com Elias. Olha que poderoso. O mesmo Deus que poderia condenar aquela mulher no meio do pecado, a religião trouxe ela, foi o mesmo Deus que escreveu nas tábuas e que também escreveu nas pedras. Que ele se inclinou para ela e para ter um relacionamento com ela. Ele falou, olha, aqueles que te condenam não estão aqui, eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Deus está preocupado em te abençoar, em ter um relacionamento com você. Porque assim como minha esposa, como eu amo ela, e eu não vou traí-la, eu não vou machucá-la, mas eu vou guardá-la e protegê-la, assim é a minha vida com o Senhor. Se a lei, ela me impõe a fazer coisas. Você tem que lavar louça. Você lava a louça, arruma a casa, faz isso, faz isso, faz isso. Mas eu não faço. Eu faço isso por honra à minha esposa. Eu faço isso por prazer. E quanto mais prazer eu tenho, mais desfrute eu tenho. Não é uma questão de religião. Sim. Enquanto a religião me afasta, o prazer me aproxima do Senhor. Então, muitas pessoas que estão hoje conectadas, você pode se dizer, nessa conversa que a gente está tendo aqui, estão no corpo de Cristo e elas saem do corpo de Cristo, é porque elas não estão conectadas com quem ela deveria estar conectado. Sim. Muitas das vezes, um exemplo, né? A gente sempre fala assim que as pessoas elas vão, no primeiro momento, entender Jesus através da nossa vida, né? Então ela se converte através de nós. Sim. Mas o intuito nosso como líderes, né? Até mesmo na casa de Deus, é mostrar Jesus para elas, né? Que ela venha ensinar elas a ter esse relacionamento com Cristo. Exatamente. Porque as pessoas nos procuram para algo, sabe, fast food? Não, preciso disso, me ajuda com isso, preciso mudar isso na minha casa, meu esposo não me escuta, minha esposa não me escuta, minha esposa não sei o quê. Mas o relacionamento com Cristo, quando a pessoa tem um relacionamento, ela vai mudar por si só. Sim. E Jesus vai tratar isso nela, né? Olha que interessante. E aí que a gente entende que essa pessoa, ela se desconecta na igreja do corpo de Cristo, achando que é o corpo de Cristo, que é o problema, mas o problema está nela, porque ela não está tendo relacionamento com quem ela tem que ter. Com certeza. Porque o corpo de Cristo, querendo ou não, ele é uma ferramenta fundamental para nos trazer para a presença de Deus, para nos estar próximo da presença de Deus. Porque automaticamente, se eu estou num culto e o Rafael fala comigo, o Rafael Ângelo, ele vai receber uma palavra de Deus, através da vida dele eu posso ser uma afirmação, ou através da vida dele eu posso aprender. Mas hoje você vê um cenário, hoje na sociedade, que as pessoas preferem ficar mais em casa, assistir coisas, vídeos dentro de casa, do que ir pro corpo. Sim. E aí é uma pergunta, né? Na visão de vocês dois, qual é a visão dessas pessoas? Por que elas tendem a ficar em casa, né? E hoje, né, falando com algumas pessoas, elas falam, não, mas ficar em casa, se um culto online, eu tenho a presença de Deus. Mas aí a minha pergunta para vocês dois então essas pessoas, elas desconsideraram o corpo de Cristo? Olha... Como você considerar isso? Como você falar para uma pessoa dessa que ela tem que estar no corpo de Cristo e receber a presença de Deus? Se ela é conectada no corpo de Cristo, ela vai receber a presença de Deus. Olha, o que eu vejo muito é que, na verdade, não é um problema como... na verdade, é um problema como essas pessoas se relacionam com Deus, né? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e como Salvador, né? O que eu vejo muito é que as pessoas ou aceitam Jesus como Senhor ou como Salvador. Dificilmente elas aceitam como os dois, e aí geram esse conflito, né? Porque o Salvador é aquele que te resgata, né? É aquele que te tira do pecado, é aquele que te lava, aquele que te cura, né? É aquele que te transforma. Sim. Só que muitas dessas pessoas que aceitam Jesus como Salvador têm dificuldade de aceitá-lo como Senhor. Porque por mais que ele seja gentil, que ele seja manso na forma de falar, de tratar com você, você precisa mudar para seguir, né? Um exemplo disso são os discípulos. Pedro foi chamado para caminhar com Jesus. Ele foi caminhar com Jesus, ele não continuou como pescador, né? Foi uma mudança.
Paulo, a mesma coisa. Todos eles mudaram para seguir com Jesus. E muitas pessoas hoje criam resistências para seguir com Jesus, né? Esse é um ponto. De mudança, né? De coração, né? Exatamente. Porque um exemplo, se você está no corpo de Cristo e você é confrontado, Sim. talvez até mesmo com uma atitude, o Espírito gera uma indignação ou talvez um constrangimento para você mudar. Exatamente. Vou dar um exemplo. Se eu tô aqui no corpo de Cristo e em algum momento eu falho com o Rafael, o problema é meu mesmo, não poderia ter falhado. Mas se o Rafael toma uma atitude, um exemplo, de sair da igreja, ou até mesmo contrária àquilo que eu tô fazendo, ele não tá conectado na presença, ele não tá conectado com Deus, ele tá conectado comigo. Está conectado em pessoas, está conectado em sentimentos, em emoções. E aí afasta ele. Porque se a pessoa está com o coração correto, concorda comigo que a pessoa está com o coração correto, ela vai entender que ela precisa... Um exemplo, a Bíblia diz o fruto do Espírito para não se irar. Então, se você se ira, o que você tem que fazer? Orar para que o Espírito Santo venha gerar em você fruto para que você não venha se irar. Então, muitas pessoas, elas saem, se ira e se saem, né? Sim. E a gente vê isso bastante, né? Por exemplo, até em questões mais simples, por exemplo, você vê muitas pessoas comentando na igreja, eu gosto da pregação do pastor X, mas a pregação do pastor Y eu não me identifico. Mas você se identifica com o pastor ou com a palavra? Isso. Você está indo para ouvir Deus ou está indo para ouvir homens? Isso. O coração está errado, Exatamente. Né? Aonde está seu coração? Aonde está a sua motivação? Né? E acho que a gente, como líderes, né? Onde nós estamos, acho que o nosso papel é exatamente esse, né? Trazer a palavra para as pessoas, expor elas a palavra, mas justamente levá-las, né, a encontrar a resposta para isso. Aonde está seu coração? Aonde você deve colocar o seu coração? Aonde colocar o seu coração da forma correta, né? Para que você receba de fato, para que você tenha uma experiência verdadeira com a palavra de Deus. Não que seja algo que você escute num culto, numa celebração e passe o resto da semana sem nada, vazio, né? Eu costumo falar muito para as pessoas isso. Depois do sacrifício de Jesus, que o véu se rasgou, você tem livre acesso ao Pai, né? Então você ora, você tem aquela comunhão com Deus, você tem aquele relacionamento com Deus, mas o problema, né, não é a quantidade de vezes que você acessa Deus, a quantidade de vezes que você acessa o sobrenatural de Deus, mas é a quantidade de vezes em que você deixa esse sobrenatural de Deus transparecer no seu dia a dia, né? Porque acessar Deus é fácil, você ora, né, em espírito e em verdade, você recebe a presença, mas o quanto dessa presença você carrega no seu dia a dia? O quantas pessoas olham para você na rua e veem a presença de Deus, veem algo diferente em você? Se você tem a presença, né, Rafa Ângelo, você não consegue ficar da mesma forma, né? Você não consegue, um exemplo, talvez liderar não ficar sem liderar uma célula, não ficar sem falar do evangelho, não ficar sem amor. Quando você está conectado com a presença, você realmente se posiciona em áreas da sua vida para falar do amor de Deus, né? Porque o amor, a presença por si só, ela é o amor de Deus. Sim. Né? E quando você está conectado com esse amor, não tem como, cara. Você é constrangido, de certa forma, de que você fala, eu preciso falar desse amor, preciso proclamar desse amor, preciso, sei lá, falar com as pessoas desse amor e trazer pessoas para a casa de Deus, né? Exato, é isso. Arthur, é extraordinário quando nós tratamos da questão da presença. Que poderoso que... Olha que interessante que diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus, segundo por sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Poderoso que no 17 diz assim, ora, onde o Espírito está, o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Eu entendo que o Evangelho, o significado da palavra Evangelho é transformação. Ok? Então, se nós estamos entendendo que nós estamos passando por um processo de transformação, eu passo a entender que eu estou sendo transformado de glória em glória. E à medida em que eu contemplo ao Senhor, à medida em que eu vou para o Senhor, à medida em que eu passo a estar com o Senhor me transforma. É extraordinário porque gosto muito de alguns versículos da Bíblia,
A Bíblia fala que o mundo espera ansiosamente pelas manifestações dos filhos de Deus. Colossenses diz que Cristo em vós é a esperança da glória. A glória de quem? A glória de uma manifestação do Senhor. Na vida de quem? Dos filhos de Deus. Porque cada vez que eu contemplo a imagem do Senhor, eu passo a entender que sou transformado. E o meu desejo não é mais o meu desejo, é o desejo do Senhor. Viver com a presença e permanecer na sua presença me faz entender que não é dentro da minha casa. Me faz estar junto num corpo, que é lá que sou protegido. E é lá onde literalmente eu vou receber uma porção para que eu possa liberar sobre outras pessoas. Viver na presença de Deus e andar sobre essa realidade é entender que eu sou todos os dias transformado. Sim. Rafael, mas por onde você é transformada? Pela palavra. Sim. A Bíblia fala que a palavra, ela tem o poder de te transformar. Tem o poder de mudar. A palavra, ela é uma espada de 2 gumes. E ela pode separar ossos e medulas, espírito da alma. Ela é cortante. A grande questão é o quanto eu me alimento. O quanto eu vou para aquele que literalmente pode me transformar. Porque à medida que eu sou transformado, eu posso ser usado pelo Senhor para transformar alguém. Aquele só pode amar quem muito foi amado. Só pode perdoar quem muito foi perdoado. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo né? em mim, esperança da Exatamente. glória. Você entende? Então, a grande questão, você não vai ver. Nós temos um bom exemplo disso, que era Paulo. Achou que pregava, achou que falava, achou que as coisas aconteciam da forma... Eu sou o cara que sei da lei. Eu sou o que mais sei, eu sou o cara que mais fez. Mas eu considero tudo como esterco para conhecer ainda mais o Senhor, para ter um pouco mais do Senhor. Ou seja, para ser transformado, porque eu sei que à medida em que eu sou transformado, eu também posso transformar alguém. Eu posso ser usado pelo Senhor. Eu estava aqui, quando você estava compartilhando, eu estava aqui falando, nossa, como esse microfone aqui ele é tão sensível, a ponto de captar coisas tão poucas, tão baixas, ainda assim ele consegue captar. Quando você entende que você é transformado pela palavra, a sua sensibilidade ao Senhor passa a ser igual a esse microfone. Independentemente de onde eu estiver, eu tenho total sensibilidade para ouvir a voz dele, para ser usado por ele. Quem sabe e entendeu a transformação do Senhor, independentemente do ambiente que ele está pronto para ser usado pelo Senhor. Muitas pessoas vivem naquela vibe, né? Daquele louvor lá da concorrência. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Nossa. Então as pessoas vivem nesse louvor, né? Tipo, cara, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as pessoas não têm entendido, né? Realmente como que eu posso dizer, a importância de estar na presença de Deus, o porquê que eu tenho que estar na presença de Deus. Ela vive a vida empurrando com a barriga, né? Ela vive... Ou vive na síndrome da Gabriela também, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Sabe qual que é o grande problema? A Bíblia fala que Efésios vai dizer algo extraordinário. Lá no capítulo 1, ele diz assim que aquele que conheceu a verdade do Evangelho, ouviu e entendeu, ele é selado pelo Espírito da promessa e esse lhe garante a herança. A Bíblia vai dizer também que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Somente aquele que recebeu do Espírito pode se dizer. Só aquele que é transformado pode se dizer que é nova criatura. Sim. Qual que é o grande problema das pessoas hoje? Ela se coloca em uma posição de amizade. Entendi. E a amizade, quando não tem raiz, ela não se firma. A Bíblia fala lá em Salmos que as árvores elas são plantadas junto às águas correntes. Nós vamos ver em Ezequiel 47 que os frutos eles se dão por estar próximo às águas do Senhor. Qual que é a grande questão? Muitas vezes nós temos um problema de levar as pessoas também. Muitas vezes nós como líderes temos problema de muitas vezes levar as pessoas para a igreja e criar uma amizade que não tem raiz. E a Bíblia fala o que sobre as raízes? Se você não tem raiz, vai vir areia. Sim. Vai vir as ondas. Sim. É firmada na areia, não é firmada na rocha. E qual que é a rocha? É Pedro? Não, a rocha é Cristo. Então, quando as minhas realidades elas estão firmadas, enraizadas em Cristo, nós temos uma realidade completamente diferente. Você quer ver um exemplo disso na palavra de Deus? Nós vamos ver a palavra anjo. Significa agelos e agós, né, em suas realidades. E essas traduções significam o mensageiro de Deus. Aquele que pega pela mão e leva até o destino final. E qual que é o destino final? Conhecer a Cristo e ser transformado. Muitas vezes, o anjo está simplesmente pegando na mão e levando para almoçar, ao invés de levar para se alimentar do pão vivo que transforma e que muda. Você que está nos acompanhando aí,
Para de pegar na mão e levar pra almoçar, tem que levar pra presença de Deus. Porque, cara, olha que negócio, olha que Ou leva pra almoçar, pode levar pra almoçar sim, só não perde o horário do culto. Isso, e sabe o que não, sabe o que Horário do culto, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece? A grande preocupação das pessoas, muitas vezes, está em... Eu ouço muito isso. Ah, não fala com a pessoa tal, porque se você tocar nesse assunto, ou se você falar nesse assunto, a pessoa vai sair da igreja. Sim. Então, peraí, então, se a gente for conversar com ela e ela sair da igreja, é porque ela ainda não é transformada ainda o suficiente para entender que o mesmo Deus que ele tem relacionamento de amor, ele também é o mesmo Deus que ele precisa nos exortar para que literalmente a gente possa ser curado de muitas coisas. É o que eu falei no começo, a pessoa ela aceitou Jesus como Salvador e não como Senhor. Né? E aí é um grande problema, porque o meu relacionamento se limita na base daquilo que eu quero ouvir, não naquilo que eu preciso e necessito ouvir. É que o que você necessita ouvir vai requerer de você uma mudança. Exatamente. Sim, exatamente. E aí muitas vezes a minha zona de conforto Não quer é muito mudança. melhor. Você quer ver algo... A gente está tratando sobre vários assuntos, né? Extraordinária a vida de Deus, né? O Senhor vai trazendo versículos. Nós vamos ver Pedro. E nós vamos ver a inconstância ainda, mesmo depois que Jesus chamou ele de Pedro. Tu és Pedro agora. O cara chama Pedro para andar sobre as águas. Sim. 11 ficou, mas ele andou sobre as águas. E aí muitos de nós lembramos apenas daquilo que ele caiu. Mas olha que interessante. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele não anda porque ele é ousado. Ele anda porque tem uma palavra. Sim. Vem. Ele anda porque tem uma palavra. A palavra te sustenta quando você anda. Se for o meio ao mar, se for o meio ao deserto, ele vai abrir um caminho. Mas muitas pessoas estão andando na palavra do líder. Exatamente. Palavra do pastor. Exatamente. Exato. Aí o que acontece? Exato. Aí quando você é exortado, quando você é falado, prefiro cultuar dentro da minha casa. Mas presta atenção, uma coisa que nós precisamos entender, ninguém diz que ama o seu marido e prefere dormir no outro quarto. Porque quem ama quer estar perto. Não tem como dizer, Senhor, eu te amo, mas eu não estou perto da igreja. A igreja não é o prédio em si, mas são as pessoas, é a comunhão dos santos, dos justos do Senhor. Sim. É lá onde a Bíblia fala que todas as vezes que o povo se reunia, a presença era diferente. O ambiente era completamente diferente. Ah, mas eu quero cultuar em casa. Ninguém diz que ama o seu corpo e corta um dedo e fala, não quero, não gosto desse dedo, eu vou cortar e vou jogar fora. Aí joga fora. Ninguém faz isso. Sim. Por quê? Porque ama seu corpo. Então como que eu digo que eu amo cabeça, mas eu não amo o corpo dele? E aí você começa a parar e a entender que as pessoas elas não estão olhando para o cabeça, elas estão olhando para o corpo. É a mesma coisa de você estar na rua, jogando bola, não sei se já aconteceu isso com vocês chutar a bola De e arrancar o chutar tampão do dedo. Arrancar o tampão do dedo. Aí Nossa. você arranca o tampão do dedo. Meu Deus. E aí você arrancou o tampão do dedo, você não vai arrancar seu dedo, o dedão? Poxa, eu vou arrancar meu dedo porque eu não quero mais. Não faz sentido, né? Eu não gostei Eu vou de você. continuar com o meu Exatamente. dedo, que ele vai melhorar. É esse entendimento que as pessoas têm que Arthur. se relacionar com o corpo. Só pegando exemplo pegando gancho, aliás, nesse exemplo aí do jogo de bola que você falou, né? Cara, imagina um menino que gosta muito de jogar bola. O que ele vai preferir? Ter um monte de amigo pra jogar bola com ele, passar a tarde toda jogando bola, ou ficar chutando bola sozinho dentro do quarto? O que é mais prazeroso? Jogar bola com os amigos. Percebe? Por isso que é importante você estar no corpo, porque você Porque o corpo cuida de você. Exatamente, você desfruta da palavra na presença de outros irmãos. E a presença dos outros irmãos vai fazer essa palavra ficar cada vez mais prazerosa, cada vez mais acessível. Ô, Arthur, né? desculpa, Rafa. Imagina. Sabe o que é extraordinário? A gente precisa entender 2 pontos. O primeiro, se você não consegue se relacionar... Peraí, Rafa, Antes de você falar esses 2 pontos, pessoal, você que está nos ouvindo aí, aguarde que o Rafael vai falar os 2 pontos aqui importantes para você. Antes de você falar, Rafa, temos alguns patrocinadores. Claro! Patrocinadores que patrocinam aqui nosso podcast. Louco. Né? Então, esses patrocinadores, um dos patrocinadores é o Grupo Nobre, né? O Grupo Nobre, nós temos ali contabilidade, BPO financeiro, né? A Viva Biblioteca, que vende livros, né? Livros eletrônicos ali. Empresa excelente. essa, hein? Prev SST, então faz parte do Grupo Nobre. E nós temos também a Legaliza. A Legaliza é uma empresa de LGPD, faz toda a auditoria da LGPD internamente, né? Na sua empresa. E nós temos hoje, né? Você que está precisando aí no seu marketing, né? Pessoal, precisa de alguém para fazer marketing pessoal na sua empresa, você mesmo precisando de fazer marketing da sua imagem. Gestão de imagem. Nosso podcast também, quem faz gestão de imagem, toda a parte de arte,
é a Agatha Cabreira, ok? Então, no link, né, atrás nesse vídeo vai estar o telefone dela, você pode ligar, entrar em contato com ela, ela vai tirar suas dúvidas. Então, eu quero falar para você, pode chamar ela que ela vai te atender. Então é isso, esses são nossos patrocinadores, Rafael. Patrocinadores aqui do nosso podcast é esse grupo de empresas que mantém tudo isso aqui em pé, essa equipe maravilhosa de empresas que mantém tudo isso aqui em pé. Que empresa. Bom, Voltando agora para as duas perguntas, Rafael. Os 2 pontos. Você que está nos acompanhando agora, você vai receber as 2 perguntas. Segurou a audiência os 2 agora. temas. Esses 2 pontos. Agora é o momento, hein? Agora que você viu o patrocinador, é o momento de você ver. Olha só o suspense. Olha, suspense agora vai agora. Vai lá, Rafa. Cara, 2 coisas que a gente precisa entender dentro desses 2 pontos. O primeiro é, quem não está dentro do corpo de Cristo, Sim. não é porque ele tem problema com o corpo. Ele só tem uma crise de identidade que ele ainda não entendeu quem ele é em Cristo Jesus. Exatamente. Porque se você não tem crise de identidade, você passa a entender que você vai conviver com eles na eternidade. Então, se eu preciso entender e aprender, então eu preciso aprender agora e não esperar a eternidade para que eu possa olhar para ele. Sim. E sabe qual que é o outro problema que nós temos dentro do corpo? Olha que interessante, cara. A Bíblia fala que Jesus, ele deixou sua glória, despeu da glória, tudo aquilo que ele tinha de propósito, de alegria sobre ele, para ele, na glória de Deus. Ele desce, vem em semelhança de homem, é extraordinário. E aí hoje eu consigo enxergar, olhando para cada um dos rostos dentro da igreja, eu consigo enxergar Cristo. Ah, mas ele tem defeito, é verdade. Sim. Ele pode ter todos os defeitos em si. Mas a palavra de Deus diz que quando ele contempla o Senhor, ele é transformado de glória em glória. Aleluia. Ele está transformado. Aí sabe qual que é o grande problema? Ao invés de olhar para o irmão e ver nele Cristo Jesus, eu passo a entender os defeitos dele. Sim. Volta naquele primeiro ponto que nós estamos falando sobre a questão da religiosidade. Eu olho para o irmão e eu vejo a lei e eu quero na minha autocondenação, meu auto-julgamento, na minha auto-justiça, condenar você pelos seus atos. Mas a Bíblia também diz que pela minha condenação, por aquilo que vos mede, vos será medido. À medida que você literalmente levanta as realidades para condenar, eu automaticamente me coloco como juiz, você se coloca acima do Senhor. Então você tem que estar pronto literalmente para ser julgado. Sim. Então, você entende a grande questão? As pessoas, elas vão para A equipe aqui, ó. Ah, mas ela Olha tem isso aqui, Rafa. Mas ela tem é um jogo, né? Qual é o significado pra você, Rafa? Não fala aí, Rafa. Qual é o significado aqui, Rafa? É melhor de... Vamos continuar a conversa, Rafa. Assistam os erros de gravação, vocês vão entender. Acabamos de ter um erro aqui de... Então, amado, o que a gente precisa entender? Você que está fora da igreja, você que ainda não se conectou, a gente sabe que muitas vezes tem por frustração, mas você está frustrada com o quê? É porque alguém fez alguma coisa. Não, tudo bem, então você está frustrado com alguém, então por que você deixou o corpo de Cristo para de alguém? Você está olhando para o corpo de Cristo que tem defeito, mas a Bíblia fala que chegará um tempo, em todo o processo, que nós seríamos completamente transformados a ponto de o corpo de Cristo ser sem mancha e sem ruga e sem mácula. Você está preocupado com as manchas do Senhor, sendo que nem é você que vai tirar. Sendo que nem é você que vai se colocar na posição de transformação. Sim. Porque quem transforma não é você. Você é alguém que é apenas um canal do Senhor para ser uma comunicação do céu para a pessoa. Eu costumo dizer que eu e você somos a resposta de Deus. Então a grande pergunta é, como que você vai ser a resposta de Deus dentro de casa? Ah, mas eu quero ser usado por Deus. Mas está em casa. Não tem como, né? Não tem como. Então você entende. O que eu costumo dizer para as pessoas é, deixa a sua crise de ansiedade, melhor, de identidade, desculpa, a sua crise de identidade de lado, deixa o seu ego e orgulho. Não, mas eu fui muito ferido. Tudo bem, eu te entendo. Mais do que Jesus. Eu te entendo, mas sabe qual que é a grande questão? As pessoas no mundo te ferem e você ainda permanece trabalhando. As pessoas no mundo te ferem e você... O trabalho é assim, né? E você permanece lá. O seu chefe, ele te chama de alguém incompetente, de maneira direta ou até mesmo indireta, você é magoado, e ainda você está lá trabalhando. Aí quando alguém muitas vezes faz algo para você, ao invés de você voltar e perdoar, a sua crise de identidade culpa o corpo inteiro de Cristo, você culpa a cabeça. Aí mostra que a pessoa está conectada com o homem. Com o homem. Sim, tá exatamente. Ela, no trabalho, ela faz as coisas acontecer, ela é muitas das vezes exposta, muitas das vezes, sim, mas ela continua trabalhando, porque ela tem uma necessidade natural. Exatamente. Mas no corpo de Cristo, quando uma coisa acontece, a primeira coisa que ela faz o quê? É expelir. Mas a Bíblia fala ao contrário. Cuide do meu reino, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Então, quando a pessoa não entende que ela tem que cuidar do reino dela, e isso tem que ser a principal coisa na vida dela, as demais coisas serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Muitas das vezes é até meio triste em falar, mas a família, o casamento,
o carro que você quer, a casa que você quer, a vida próspera, a vida financeira, são as demais coisas. Deus vai cuidar de você. Então, eu como filho maduro, né, Rafa, como você estava falando, filho maduro, eu tenho que entender que eu tenho que cuidar das coisas do pai. Exato. Eu tenho que estar com o coração voltado para o pai. Mas, vamos dizer, imagina você criar seu filho ou sua filha, e ele chegar com 33 anos, 35 anos, 40 anos, ele tá na sua casa ainda, Sim. comendo, bebendo, e falando, não vou trabalhar, eu quero ficar com você. Tem sentido isso? Você criou seu Não filho tem pra isso? raiz, não tem raiz. Não tem raiz. Não vive uma vida da qual o Senhor chamou Sim. ele para viver. E qual que é o problema? Ah, eu estou na minha casa, no conforto da sua casa. Enquanto você permanecer aí, Deus não vai te usar. Rafael, mas como é que você pode falar isso com propriedade, sendo que Deus me usa? É mesmo? Aí nós chegamos à conclusão do quê? Essa pessoa ela não tá na presença. Exatamente. Sabe por quê? O diabo conseguiu colocar ela num lugar... Dentro do espaço dela. Dentro do espaço dela, num Exatamente. lugar que ela acha que está na presença. Olha só como que o diabo é sujo. E sabe o que é interessante, Arthur? Duas coisas. Só tem vida quem tá no corpo. Sim. Você não consegue ter vida fora do corpo. Sim. E outra coisa é, a gente precisa literalmente viver uma vida com o Senhor. Ah, porque eu tô na minha casa e eu tô recebendo palavra. Uau, aleluia, você tá recebendo sim palavra, fé, esperança, alegria, Isso é bom, não é prazer. ruim. Não, isso é muito Sim, bom. sim. Mas sabe qual que é a grande questão? Deus nunca chamou alguém para ficar dentro do barco. Sim. Deus nunca chamou alguém para sair. O que ele fala para Abraão? Lá atrás, lá no começo. Sai da sua casa, sai da sua terra, sua parentela. Vai pra terra que eu te mostrarei. A questão é que você tá dentro do barco, né, Rafa? Eu até brinco com a minha esposa, eu falo assim, cara, se eu tivesse lá no barco com Jesus, eu acho que eu ia tacar todo mundo no mar, mano. Eu não ia aguentar ver Pedro andando na água e eu não ia pra água. Cara, Você tem sentido Não, isso? Eu ver Pedro lá andando na água, todo mundo ficar olhando, não tem sentido, cara. Eu ia sair atrás de Pedro. Então, eu ia tacar todo mundo na água. Não, irmão, vamos pra todo mundo. Eu ia querer ter essa Só que experiência tem um também. detalhe no evangelho, né? Você tem que ir. Exatamente. Você tem que querer. Exatamente. Esse que é a diferença. É uma ação, né? Um exemplo, o que Jesus fala quando ele ia curar? Vai que a tua fé te curou. Exatamente. Então, se você não tiver fé para que ele ia curar, você não ia ser curado. O problema é que as pessoas hoje em dia, elas não usam o verbo como ação, né? Isso. Deus, ele sempre usa a palavra como ação, né? Deus, quando ele está criando o mundo, né? Você vê em Gênesis lá, ele fala e a palavra dele tem poder de ação. Sim. Hoje em dia as pessoas não têm esse poder de ação na palavra, sabe? As pessoas falam por falar. Muitas das vezes elas não entendem o que elas estão falando e não entendem o poder do que elas estão falando. Eu estava conversando com o Pablo agora, vindo aqui para cá, pro nosso estúdio, e eu estava conversando a questão que foi comprovado, né? Que nós temos genes lá, o Pablo estava falando, que nós temos genes das filhas de Noé, né? Os genes lá de trás. E foi comprovado, a ciência comprovou, que nós não temos a evolução, né? Que os ateus acreditam, Sim, né? sim. Que o homem veio do macaco, não sei o quê. Não temos. Nós fomos criaturas e nós temos genes de Abraão, né? De Noé. E olha que interessante. Somos descendentes, A né? ciência, ela comprova. Aí o Pablo falou algo muito interessante. Ele falou assim, cara, quando a ciência... o Pablo não, a Ágata. Falou assim, cara, quando a ciência comprova, não precisa ter mais fé, porque já foi comprovado. Aí eu falei, nossa, é interessante. Olha como que tá a nossa geração de filhos. Vai chegar um momento que a ciência vai comprovar, porque é Deus. Deus, ele libera o conhecimento para o ser humano. Sim. Então a ciência vai comprovar que Deus existe, no literamento. E não vai haver fé. Não havendo fé, que vai se perder? O amor. Aí você entende que o amor de muitos esfriaria. Porque a ciência, ela vai comprovar. Um exemplo. Se realmente Deus existiu, Deus existiu, tá tudo certo. Então pra que eu vou ter fé se Deus existiu? A ciência comprovou que Deus existiu. Não tem fé mais. Agora, quando eu tenho que buscar isso no meu coração, quando a gente acredita, hoje a gente acredita que Deus vai vir nas nuvens. Quando acontecer isso, não vai precisar mais ter fé nisso. Já aconteceu, tá entendendo? E aí, o que acontece hoje? Muitas pessoas vão caminhar e o amor dela vai se esfriar. Porque a ciência, ela vai caminhar e vai comprovar que Deus mesmo existe, entendeu? E é por isso que eu falo que a questão da fé, ela tem de ser algo racional. Ela tem de ser algo racional para despertar em você o sentimento, a emoção, e não o contrário, né? Porque você vê que a gente caminha para uma sociedade cada vez mais racional, cada vez mais prática, cada vez mais cética, né? Onde tudo é 2 mais 2 igual a 4, 1 mais 1 igual a 2, né? Muito razão, muita lógica, muita informação, né? Então é lógico, nós precisamos também sermos crentes racionais,
né? A questão da fé, ela tem de ser algo racional em nós, justamente para isso, para que a gente consiga discernir o certo do errado, o bem do mal de forma clara. E quando a gente tem essa clareza, a fé, ela se aflora em nós. E aí traz o sentimento, traz a emoção, porque você, em meio a todo esse ambiente mecânico, frio que a gente vive hoje em dia, né? O Espírito de Deus, ele nos aquece, ele nos acolhe, Sim. né? Mas se a gente for só cético, for só cego, só metódico, a gente se torna insensível para a presença de Deus. E tudo é a base do relacionamento, cara. Sim. Relacionamento. Porque você... Relacionamento. por exemplo, como você disse, pois assim, a ciência ela vai trazer à tona, né? Na verdade, se você for perceber, até mesmo as pessoas que são ateus, elas estão se preocupando em provar que Deus não existe. Mas como que você quer provar de alguma coisa se você não vive? Como que você quer... Você é tão preocupado em provar a inexistência de Deus que você parou sua vida para isso. Sim. E aí você vê, a crença e a descrença, nós estamos falando sobre a questão de fé. A fé ela só vem por um fruto de relacionamento. Por quê? Porque ela é uma certeza do que aquilo que eu creio vai acontecer, daquilo que eu creio, ela vem... E aí o que acontece? A certeza de que vai acontecer antes de ter acontecido. Exatamente, por quê? Aí sabe qual que é a grande questão? Nós somos muitas vezes pessoas que cremos naquilo que nós estamos vendo e palpável, mas não cremos que aquilo que ainda não existe. Mas a Bíblia fala que antes mesmo de existir, Deus já tinha uma clareza do que ia acontecer. Sim. Olha que negócio extraordinário. Sim. A fé, estava falando para o Rafael que a fé é uma certeza, não é para amanhã. A fé é para agora. A fé é para esse momento. Então, quando eu penso que a minha fé, ela vai... não, porque eu tenho fé que vai acontecer, né, no tempo determinado por Deus. Mas qual é o tempo determinado por Deus para você? Não, mas eu espero. Você não espera. Você não espera. Você sabe que você não espera. Sim. Por isso que muitas vezes, quando Jesus diz assim, Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A grande questão é que nossa fé está sendo muitas vezes, limitada pelo amanhã e não para agora. Eu nunca peço para agora, eu peço sempre para amanhã. Sim. Eu tô pensando no maná de amanhã, sendo que eu nem comi o maná de hoje. Sim. Então, porque a minha fé é estabelecida e ela é firmada no Senhor? Porque a minha base de relacionamento é com Ele. As minhas bases, elas estão estruturadas no Senhor. As minhas realidades, elas estão estruturadas no Senhor. Sabe por quê? O Rafa falou sobre essa questão de fé racional. E é extraordinário nós colocarmos e pontuarmos que essa racionalidade que o Rafa está falando não é uma racionalidade natural. Sim. Mas é uma racionalidade espiritual. Sim. É uma racionalidade na qual você entende que você é familiarizado com o céu. Sabe por quê? Porque a racionalidade natural, ela limita as ações do espírito. É o autocontrole, ao invés de ser o autocontrole do espírito, é você perder o controle da sua vida, literalmente, para que o espírito possa. Por isso que a Bíblia fala, ande todo o tempo no espírito. Porque se você andar no espírito, você vai ter sensibilidade. Sim. Você vai ver o que Deus está fazendo, você vai... Por isso é que você vê Jesus dizendo, eu vejo o que ele vê, eu faço o que eu vejo ele fazer, eu só falo aquilo que ele está falando. Sim. Então, ou seja, eu tenho clareza do que eu estou falando, eu tenho certeza. Por quê? Porque a minha realidade não é natural. Sim. E você percebe que as pessoas, eu tenho fé, mas muitas vezes ela só fala daquilo que é natural. Sim. Então você percebe que a racionalidade natural, ela impede o mover do Espírito. Sim, sim. Aí você fala, poxa, eu estou na igreja e não tem cura, não tem milagre, não tem isso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor ele te impulsiona a fazer isso, a sua fé não está firmada no Senhor. Está firmado naquilo que você vê, apenas naquilo que você vê. Mas a Bíblia fala que é a certeza das coisas que eu não consigo enxergar. Exatamente. Mas eu trago a existência. Por onde? Por conta de uma palavra que é liberada. Sim. Se eu sou cordeiro de Cristo, a Bíblia fala que eu tenho autoridade e ela foi me dada nos céus e na terra. Então aquilo que eu abro a boca e falo, ela tem peso, ela tem autoridade e ela tem certeza. Por quê? Porque quando eu falo uma palavra, eu estou liberando para o agora. Eu não estou pedindo cura para amanhã. Eu não estou pedindo cura para depois. Não, Deus, me cura aí quando você quiser me curar. Por exemplo, né, nós saímos de Osasco para vir para cá. Sim. Né? Faz sentido a gente entrar no carro, ligar o carro, afivelar o cinto e antes de sair fazer uma oração, falar, Senhor, me protege no caminho para amanhã, sendo que eu vou sair hoje. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, por isso que eu disse sobre a questão do pão nosso de cada hoje. Dar-nos o pão de hoje, né?
A Bíblia fala que o pão vivo é o Senhor. É o pão que nos alimenta. Exato. E a pergunta é, qual é o pão que nós comemos hoje? Qual é o pão que vem nos alimentando hoje? Por que tem pessoas que estão dentro das suas casas? Qual é o pão que ela está se alimentando? Porque de todo pão que você se alimenta, o que a Bíblia fala quando o maná cai do céu? Você vai ter que sair cedo da sua casa, da sua tenda, e você vai ter que vir buscar o pão. Sim. Então, até para buscar o pão, o povo tinha que sair dessa zona de conforto. Sim. Você acha que para viver as grandes coisas do Senhor... mas... Não tinha iFood, né? Não tinha iFood, não tinha delivery, não tinha ninguém. Eu fico imaginando aqui... Olha só, Jesus de iFood. Eu fico imaginando aqui o povo... porque... E a Bíblia fala... E olha que interessante. A Bíblia fala que todos os dias eles tinham que ir, porque se eles guardassem, o pão estragaria. O maná estragava. Por quê? Porque todos os dias tinha algo diferente. E não é diferente conosco nesse tempo. Não é eu ir lá e pegar, mas é eu ir abrir a palavra do Senhor e falar, Deus está aqui. Mas Deus fazia entrega delivery, né? Fazia, do céu. Era rapidinho. Rapidinho. Toda manhã tinha lá. Mas você percebe? Você Você tinha percebe? que sair da sua Ué, a mesma tenda. coisa a gente hoje. A gente desce lá no... Já não mora num prédio, você desce lá embaixo pra pegar com o motoboy. Mas tem gente que não faz isso, Não faz isso, preguiçoso demais. Tem gente que manda o porteiro levar. Você tá entendendo? Então, tem- quando você entende que você tem uma necessidade de sair da sua zona de conforto, da sua casa, para que você tenha vida no corpo de Deus. E olha que poderoso, Ezequiel 47. A Bíblia fala que as águas saíam do trono. As águas saíam do trono. Mas quando você recebe uma palavra de dentro da igreja, dentro daquele local, da reunião da igreja, você sai ali com águas nos artelhos. Mas quando a Bíblia fala aqui que ele se distanciava, as águas aumentavam. O nível da água subia. Por quê e para quê? Cada vez que você sai da sua zona de conforto, você é imergido em uma grande proporção de água a ponto de você ser usado pelo Senhor. Por quê? A continuação é, e as águas desse rio que saem do trono desaguam no Mar Morto, e ali produz muita vida. Muitas vezes, as pessoas que estão em casa, elas não entendem, né? Mas no nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda e aprenda. No nome de Jesus, você que está nos vendo, você precisa sair da sua zona de conforto. Deus quer te usar para que você seja, além de imergido na ação do Espírito, nas ações do Senhor, para que pessoas que precisam de você, necessita, porque você é filho, e pelos filhos a Bíblia fala que o mundo espera ansiosamente pela manifestação. Tem pessoas te esperando, você sai da sua casa e você é usado pelo Senhor. E aí sim, há uma grande transformação. Teve Amém. Uma vez o Arthur a gente tava conversando e o Arthur comentou sobre isso, né? A questão das águas, da água viva que sai do trono. E aí ele até usou um termo engraçado para falar. Tem muito irmão que é caixa d'água. Né? Isso. Vai pro culto, ouve uma palavra, armazena e deixa a água parada ali, né? Você tem que ir secando, você tem que desaguar essa água por onde você for, né? E inundar as pessoas da presença. E você não consegue fazer isso dentro da tua casa, né? Você precisa sair, você precisa falar para as pessoas. Do mesmo jeito que você foi salvo, você precisa salvar outras pessoas. Jesus não vai voltar para fazer o que ele fez lá atrás. Exatamente. Por isso que ele deixou o Espírito aqui, em cada um de nós, para que nós façamos isso. Ele nos deu autoridade para fazer isso. E a gente não faz isso de dentro de casa. É por isso que você expressa a face do Senhor. Exatamente. Não tem como você ser discípulo de Jesus e não fazer o que Jesus faria. Jesus, ele não ficou dentro de casa, montou lá uma mesinha lá dentro de casa e falou, ó, vem aqui ouvir a palavra, pode vir aqui. Aí sai uma turma, entra a próxima. Não, ele foi caminhando de cidade em cidade, de povoado em povoado, às vezes em lugares inóspitos. Ele não foi recebido em muitos lugares, ele foi hostilizado em muitos lugares, mas ele foi e levou a palavra. E a palavra convenceu as pessoas. Sim. A palavra ganhou as pessoas. Sim. Não foi a figura de Jesus, sabe? A aparência de Jesus. Foi a palavra que ele carregava. Sim. Porque ele era a própria palavra, né? Então, muitas das vezes as pessoas elas se preocupam muito com isso. Às vezes olham para uma pessoa e falam, nossa, não vou seguir o que o cara tá falando. Não, olha como ele se veste, olha como ele se porta. Mas não é o que eu sou aos seus olhos. É o que eu sou aos olhos de Deus. E é o que eu carrego. Sim. É a presença que me acompanha. Amém. É interessante, só, Arthur, esse último ponto. É o último mesmo, que já estamos aqui quase uma hora. Você entende que quando um rio ele não flui, ele vira uma lagoa. Sim. E a lagoa, literalmente, Caixa d'água, né? dali um tempo ela fede. Exatamente. Caixa cheira d'água mal. da mosquito, né? Da Ela cheira dengue. mal. O rio, quando parado, ele cheira mal. Isso. Amém? Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Mas já. Deu uma hora aqui. Então quero agradecer
vocês dois estar vindo aqui. Amém. Quero agradecer você que está nos ouvindo aí também. Quero falar para você como você aprendeu aqui hoje, né? Você que está aí parado na vida, você que é uma caixa d'água. Seja um cano, seja um rio de água viva, Sai né? de casa. Sai de casa. Deus tem algo novo para você, Deus tem coisas novas para você, Deus quer usar você de forma sobrenatural. Deixa o Senhor falar com você. Mas, Arthur, fizeram aquilo, não sei o que, o irmão é aquilo outro, não sei o que. Não importa, simplesmente foque no Senhor, deixa Ele te usar. Seja canal, né? Canal de Deus. Seja canal de Deus. Amém? Amém. Rafael, pode falar aí as suas considerações finais em relação ao tema. Olha, primeiro quero agradecer a Deus, né, mais essa oportunidade, né? É sempre bom falar de Deus, falar do amor de Deus. Acho que se um dia a gente tiver a oportunidade de dar o nosso testemunho aqui, acho que cada um tem histórias sobrenaturais. Opa, vamos marcar, hein? Né? Acho que cada um tem histórias sobrenaturais de Com onde certeza. Deus nos tirou, do que Deus tem feito nas nossas vidas. E dia após dia, né? As palavras, as promessas de Deus, elas se renovam todos os dias. E Deus faz nas nossas vidas todos os dias. Então, primeiro queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer você, Arthur, pelo espaço, né? Espero voltar aqui de novo, agradecer o Rafa, né? É sempre bom tá com vocês e desfrutar da palavra de Deus com vocês, porque eu costumo dizer que eu sou privilegiado de caminhar com irmãos como vocês, porque toda vez que a gente para conversar, nem que sejam 5 minutos, eu sempre aprendo alguma coisa, eu sempre cresço na fé, cresço na minha caminhada. Então, essas oportunidades para mim são muito importantes. Então, só gratidão e beijo, família, esposa, filhos, amo vocês. Lá, Rafael Ângelo, dá suas considerações finais sobre o tema. Arthur, muito obrigado pela recepção, muito obrigado à equipe do Trilha Nobre. Aí, obrigado pelos presentes, ó, tem presente. Um presentinho aí, né? Então, queridos, muito obrigado. Sempre bom falar do Senhor. Eu sou apaixonado pelo Senhor, sou apaixonado por essa vida de presença de Deus. Quem me conhece sabe que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque é um assunto que literalmente nós vivemos, né? É um assunto que nós trazemos para as nossas realidades, é um assunto que nós desfrutamos. Se deixar, não ia até amanhã aqui. Fácil. Além de viver, nós desfrutamos. Sim. Que é completamente diferente Mentira que passou uma hora. da religiosidade. Mas, queridos, muito obrigado a você, Arthur, pelo convite. Eu espero que no nome do Senhor Jesus você cresça, a Trilha Nobre cresça, avance, vocês consigam desfrutar ainda mais do melhor do Senhor. Quero agradecer também a minha esposa que eu sou... Olha pra câmera aí. Pra câmera. Esposa, te amo, sou apaixonado por você, meus 3 filhos. A mulher na qual o Senhor me deu, idônea, a mulher perfeita, a mulher que tem uns traços e me leva mais para perto do Senhor. Uma das coisas que eu aprendi foi que uma das referências que eu tenho de maior carinho e de maior expressão é minha esposa, do Senhor. Amém. É ela que me leva para perto do Senhor, é ela, quando eu olho para ela, literalmente expressa, eu consigo enxergar Deus nela. Então, queridos, muito obrigado. Arthur, muito obrigado mais uma vez. Que vocês possam desfrutar do melhor. E você que nos assistiu, muito obrigado. Obrigado pela presença. Espero que você possa ter compreendido um pouco disso. E também que você possa desfrutar do sobrenatural do Senhor. Que você saia mesmo da sua zona de conforto. Que você seja inspirado pelo Senhor e impulsionado a viver o extraordinário. Olha o pessoal aqui da mídia. Amém? Olha o crente caixa d'água. Olha o crente caixa d'água. Ei, Olha lá. Ele não até... seja um crente caixa d'água. Não, e tá até com um copinho ó, lá pra pegar cada gota que cair pra não É, compartilhar com ninguém. Pra não dar pra ninguém, isso mesmo. Olha lá, ó. Sensacional. Nossa equipe é extraordinária. Maravilha. Né? O pessoal já Pessoal arruma foi aqui na rápido, hora. hein? Pessoal Outro é dia eu tava rápido. aqui, colocaram a chave Allen aí. Eu falei, eita febre. Na hora eu falei, rapaz, vamos falar chave Allen. O pessoal é rápido. É rápido. Tá vendo? Então você que está nos assistindo, né, não seja o crente caixa d'água, pelo amor de Deus. Então, quero que você compartilhe aí, né, esse vídeo, esse ensinamento, que ele edificou a sua vida. Compartilhe com seu amigo. Se inscreva no nosso canal. Não esquece de se inscreva lá. Toda vez que tiver uma atualização, vai aparecer para você. Ativa o sininho, Ativa o sininho lá, sininho, pra você receber as isso. notificações. Dá um joinha lá, isso aí. Esse eu aprendi com os blogueiros lá, ó. Dá um joinha, ativa o sininho. Isso. E outra coisa, nós não estamos só no YouTube, estamos também no Spotify. Então, tudo aqui que foi conversado vai aparecer lá no Spotify para você. Aí sim, No YouTube e Spotify. caramba.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Arthur. Muito obrigado. Obrigado, queridos.